Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Samuel Souza do Precursor Preparatório Militar, com mais um vídeo super bacana para quem vai fazer a prova da EPICAR e outros concursos militares. A vida é dura, meu amigo, e eu também, diria Chuck Norris. Life's tough, my friend, so am I, ou I am too. Brincadeiras à parte, observe que duas formas de se concordar com algo foram apresentadas fazendo uso de so e to. Na aula de hoje nós vamos estudar so, to, either e neither para concordar com afirmações e negações, alguns outros usos de so and to, bem como faremos exercícios de concursos. Antes de iniciarmos a aula, aproveite e se inscreve no canal e ative as notificações, uma vez que quanto mais gente, maior o feedback e melhor se torna o nosso conteúdo. Sem mais delongas, vamos lá? Olha só, pessoal, a gente vai entender agora de uma forma definitiva a questão de concordâncias com frases que estão na afirmativa e frases que estão na negativa. Observe que de azulzinho nós temos Lena is tall, Monica works for Peter, I will come here tomorrow, they can help us, they have finished their homework. Então, o que tem de tudo aqui, o que todas essas frases aqui elas têm em comum? Todas elas estão na afirmativa. Por outro lado, veja bem, Lena is not tall. Monica doesn't work for Peter. I won't come here tomorrow. They can't help us. They haven't finished their homework. O que tem tudo aqui, o que todas as frases aqui têm em comum, elas se encontram na negativa. Então, veja bem, se eu quiser, me valendo de so and to, concordar com isso daqui, suponhamos que a Lena, ela é alta, e eu queira dizer, eu também, eu posso dizer, so am I, ou I am too. Por outro lado, se eu quiser concordar com algo também na afirmativa, se eu quiser dizer, Monica works for Peter, e eu falar que, eu também trabalho para o Peter, eu posso dizer, so do I, ou I do too. Ainda concordando, I will come here tomorrow. Então, so will she or she will too. Ainda, they can help us. So can he can too. E por fim, they have finished their homework. So have I have too. Observa que eu vou ter so, depois eu vou ter o auxiliar que eu estiver usando e por fim eu vou ter o sujeito. Então isso aqui é um padrão, não vai fugir disso. Por que usou o verbo to be aqui? Porque aqui é verbo to be. Por que usou auxiliar de presente aqui? Porque aqui eu estou usando um verbo no presente simples. Por que aqui usou will? Porque aqui também estou usando will. Por que eu usei o verbo modal can? Porque aqui eu também tenho o verbo modal can. E por que eu usei auxiliar have? Porque aqui eu tenho o present perfect. Confere. Agora, além de usar so, eu também posso usar to. Portanto, para Lena is tall, I am too. Monica works for Peter, I do too. I will come here tomorrow, she will too. They can help us, he can too. E they have finished their homework, I have too. Aqui eu também tenho um padrão, professor? Tenho sim, olha só. Eu tenho sujeito, seguido, mais uma vez, do auxiliar. Aqui eu tenho verbo to be. Presente simples, auxiliar de presente simples. Will. Verbo modal. They have finished their homework. Present perfect, auxiliar have também. Seguido de to and to. Então, observa que existe padrão tanto para so am I como para I am too. So do I do too. So will she will too. E até o finalzinho. Agora, aqui, então é importante a gente entender que nós estamos concordando com afirmações
que estão, ou com frases que estão na afirmativa. Agora vamos ver, vamos imaginar que a gente vai concordar com frases que estão na negativa. Então veja bem, para isso nós vamos utilizar either ou neither, tá certo? Então olha só, Lina is not tall. Então a Lina não é alta, ou seja, ela é baixinha. I'm not either or neither am I. Monica doesn't work for Peter. Então, I don't either or neither do I. I won't come here tomorrow. Won't, a mesma coisa que will not. Portanto, she won't either, neither will she. They can't help us. He can't either, neither can he. They haven't finished their homework. So, I haven't either, neither have I. Percebe que eu vou ter então o sujeito, depois eu vou ter a negação e na sequência either. Então percebe, I am not either, I don't either, she won't either, he can't either, I haven't either. Mesma coisa, verbo to be, verbo to be. Verbo auxiliar no presente, verbo auxiliar no presente. Futuro, want, futuro, want. Negativa, can't, verbo modal. Negativa, can't. Então, haven't finished, verbo auxiliar, haven't. E ele aqui novamente. Se eu quisesse utilizar neither, professor, sem problema. Você pode falar, instead of saying I am not either, you can simply say neither am I. Nesse caso aqui, neither do I, neither will she, neither can he, neither have I. Faltou um pontinho final aqui. Então, veja bem, mesmo padrão. Neither. Além disso, o meu verbo auxiliar, verbo to be, presente, do. Por que está usando do? Porque o meu sujeito é I. Se fosse I, ou se fosse we, ou se fosse they, seria do. Agora, se fosse he, she or it, neither does he, neither does she. Sem problema? Tranquilão? Então, prosseguindo, neither will she, neither can he, neither have I. Mesma sequência, neither, auxiliar, sujeito. Neither, auxiliar, sujeito. E assim sucessivamente. Tudo bem? Agora, olha só uma coisa interessante. Aqui eu estou concordando com algo na afirmativa e aqui eu estou concordando com algo na negativa. Agora, suponhamos que eu não concordasse. Lena is tall. Aí você, não, mas eu sou baixinho, eu não vou concordar com isso aqui. Você simplesmente diz, I am not. Monica works for Peter. I don't. I will come here tomorrow. She won't. They can help us. He can't. They have finished their homework. I haven't. E se eu discordar de algo que está sendo dito de forma negativa? Lena is not tall. Well, I am. Monica doesn't work for Peter. I do. I won't come here tomorrow. She will. They can't help us. He can. And finally, they haven't finished their homework. I have. Tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal, voltem depois no vídeo. Para quem já percebeu como é que funciona a sequência, ótimo. Daqui para frente a gente vai acertar tudo que relacionar a so, to, either and neither. Agora, se teve algum tipo de dificuldade, volta, faz as comparações de como que é feito a concordância com algo que é feito ou algo que é dito na afirmação, na afirmativa, ou ainda como se concorda com algo dito de forma negativa, ou como se discorda do que foi feito na afirmativa, do que foi dito na afirmativa, ou como se discorda de algo dito na negativa. Tudo bem? Olha só, agora que a gente já entendeu isso aí, a gente vai passar para os exercícios. Vamos lá? Pessoal, a primeira questão aqui foi uma questão que caiu em 2008 e ela fala o seguinte, ela traz a seguinte informação. How can you reply to this statement? Qual statement? Esse daqui. I had a difficult test yesterday. Primeira coisa, primeira informação nossa, está na afirmação. Legal? Então,
Aqui eu tenho possibilidades para concordar com algo que foi dito de forma afirmativa. Além disso, percebe que tempo verbal qual que é aqui? Had, passado de have. Então, eu vou ter que ter auxiliar did. Opções que eu tenho aqui, bom, I had não é o caso, nor é negativa, so, aqui, so had. Isso aqui não precisava nem estar com letra maiúscula aqui, mas enfim, também não seria o caso. Nor did I. Bom, eu estou concordando com algo que está afirmativo, então, so did I. Resposta correta, letra A. Segunda prova, a gente vai ver que a gente não vai ficar demorando para resolver essas questões. Esse tipo de questão é questão muito rápido, é só observar, fazer análise se a gente vai concordar ou discordar, ver o tempo verbal e observar se a minha frase ou se o meu statement ele é afirmativo ou negativo. Então, olha só, Carol and you. A Carol falou o seguinte, I got caught up in the traffic. Então, passado, I got, passado de get, certinho? E na afirmativa, você vai concordar com algo que está na afirmativa. Resposta correta para isso, so did I. Ah, professor, a mesma resposta? Não se preocupe com isso. Foram anos diferentes. Isso aqui é uma mera coincidência. O que você tem que saber é que afirmação, afirmação, passado, passado. Tudo bem? Então, vamos para a nossa terceira tarefa, nosso terceiro exemplo. Observe o seguinte. Choose the best reply to this statement. Daisy and you. I haven't seen the King's speech yet. Opa, I haven't seen. Eu ainda não vi. Observa qual o tempo verbal que está aqui. Primeira coisa, eu tenho o present perfect. Segunda coisa, ele está na negativa. Então, vou concordar com algo que está na negativa no presente perfeito. Logo, eu vou precisar de auxiliar, que pode ser tanto have quanto haven't. Então, onde que eu tenho esse auxiliar aqui? Eu tenho aqui have e eu tenho aqui have. Só que so have I é quando eu estou concordando com alguma coisa que está na afirmativa. Aqui está na negativa. Qual a resposta correta? Resposta letra A, neither have I. Vamos que vamos. Próxima questão. Which is the correct alternative to complete the dialogue? Peter and Jane. I don't think I've got to study for the test. Eu não acho que eu tenho que estudar para o teste. Aí a Jane diz alguma coisa. This subject is really easy. Essa matéria é muito fácil, realmente ela é muito fácil. Então percebe o seguinte, I don't think, presente simples e negativa. Então eu posso ter tanto do quanto don't e eu vou ter que usar neither ou either. Qual a resposta aqui que vai dar conta de responder isso daqui? Resposta correta, neither do I. Certinho? Olha, usei o do porque está no presente simples e está na negação, está na negativa, por isso usei neither. Sem problema? Pessoal, se não tiver problema, ótimo, a gente vai fazer todas as questões de hoje, a gente vai, mandar super bem. Se houver dúvida, é só voltar na explicação que você vai perceber com tranquilidade como é que funciona isso que a gente está vendo na aula de hoje. A questão de número 5 é o seguinte. Choose the correct option to complete the dialogue. Megan, I'd like to live abroad. So, which country do you have in mind? Probably Australia, because it's hot. I wouldn't like to live in a cold country. I wouldn't. I hate feeling cold. Vamos entender isso aqui. I would like, I'd like é a mesma coisa que I would like. Então, o meu verbo auxiliar vai ser would. E está na afirmação. Essa pessoa aqui gostaria de morar no exterior. E a Julie, ela concordou com isso. Como é que ela vai, então, mostrar que ela concordou? Ela vai dizer, so would I. Tem essa possibilidade? Tem aqui, professor. Então, tá tranquilo. Aí ela continua. Ela gostaria de ir lá porque é muito quente. Então, e aí ela explica, I wouldn't like to live in a cold country. Ela não gostaria. Se eu for concordar com algo que está no negativo, eu vou usar o mesmo auxiliar aqui. Concorda? Então, I wouldn't. Bom, eu já usei algo que está na negação. Eu vou colocar neither?
Não, senão eu vou ter double negative. Então, I wouldn't either. Legal? Tranquilo? Sem problema, sem dificuldade? Resposta correta, letra E. Então, so would I wouldn't either. Sem problema? Vamos continuar aqui, mais um, agora já de 2016. Choose the best reply to the statement below. The statement is, I went to school yesterday. I went, passado simples. Logo, vou precisar do quê? Verbo auxiliar no passado, did. E aqui, olha só, é uma frase afirmativa. I went to school. Então, eu posso usar tanto so quanto to. To não foi nem ventilado aqui, não foi nem dado como opção, logo será realmente so. Resposta correta aqui, vamos lembrar daquela estrutura? So, verbo auxiliar e sujeito. Qual a opção que eu tenho aqui? Letra B. So did I. Which of the options completes the excerpt below correctly? You're dehydrated and your skin. Olha só, verbo to be, super simples. Então, you are, aqui eu vou ter o quê? Se eu for, e o detalhe, afirmação. Se eu for concordar com o que está sendo dito, eu vou usar so ou vou usar to. To não vai ser o caso aqui, não vou ter nem essa possibilidade. Logo, vou precisar de so e eu vou precisar também do quê? Do verbo to be. Ah, professor, eu tenho so is and so are, mas a gente está falando da sua pele, your skin. Então, isso aqui, se eu fosse utilizar um pronome, seria it. Logo, so is your skin. Resposta correta, letra A. Tranquilão? Sem problema? Vamos para frente mais um pouquinho. Pessoal, conforme a gente falou lá no início da nossa aula, a gente também ia ver algumas situações diferentes em relação ao uso de to e so, inclusive comparando um com o outro. Então, vamos nessa aqui, vamos entender o que está sendo dito aqui. I worked yesterday. I did too. Então, aqui eu estou usando to para concordar com algo que foi dito anteriormente. E eu estou falando de uma informação adicional. O A falou algo e eu estou falando, olha, eu também. Veja um outro exemplo aqui. Mandy would like to come too. A Mandy gostaria de vir também. Mais um exemplo de to aqui. I love pizza. Me too. Esse me too é informal, mas é usado também. Então, veja bem, a gente pode dizer que to ele pode ser usado com a ideia de falar a respeito de algo que está sendo também incluído ou adicionado. Portanto, also and in addition. Agora, vamos para outros exemplos. Vamos para outro exemplo aqui. Uma coisa interessante da gente perceber é o seguinte. Se alguém perguntar para a gente, how was the party? Oh, the party was great. There were so many people. Como é que foi a festa? Poxa, a festa foi ótima. Tinha muita gente. Tipo, conheci muita gente. Foi muito legal. Foi muito bacana. Veja esse segundo exemplo que nós temos aqui. How was the party? Oh, there were too many people. I could barely walk. Como é que foi a festa? Ah, meu, tinha muita gente. Eu nem podia andar lá. Aqui, olha só. There were too many people. There were so many people. Observa aqui. So, ele tem uma ideia. To, ele tem uma outra ideia. Aqui ele tinha muito, mas não foi muito exagerado. Percebe? Nesse comparativo aqui. Ele foi muito que foi positivo, foi uma coisa bacana. Já esse to aqui, com um contexto quase igualzinho, de uma festa também, eu já demonstro o quê? Eu já demonstro um exagero. Então, nesse caso, to, ele pode ser usado para falar a respeito de algo que, por exemplo, it is more than is needed or wanted, more than is suitable or enough, meio que de forma exagerada. Agora, vamos para uma outra situação. So, o que nós temos aqui? The house is so beautiful. Além disso, thank you for being so patient. Mais exemplo, I didn't know she had so many children. Mais uma aqui, he's so stupid. Gente, o que esse so está mostrando para a gente aqui? Very, extremely, or to such a degree. Então, é muito, extremamente, percebe? Então, aqui a gente tem uma ideia ainda um pouquinho diferente, porque no exemplo anterior, o so, ele dava uma ideia de, boa, muito bacana, mas numa medida legal.
Agora, se eu falar que alguém he's so stupid, eu não estou fazendo elogio aqui, então aqui não se trata de uma medida bacana. Por isso que a gente está fazendo os comparativos devidos. Professor, mas isso já caiu em alguma prova? Caiu na prova do EPICAR, na prova do EPICAR de 2018. Olha só, mark the alternative that cannot replace the word to, line 34, in the text. Então, olha só, the earth is hollow. A terra ela é oca. O que está sendo dito aqui? Don't give up, readers. We're halfway through this list. We can make it to the end. Dig deep. Então, cave mais fundo. Well, not too deep. Bem, não tão fundo. You see, the earth is hollow and accessible via portals at the north and south poles. Então, veja bem, observe o seguinte, então vamos voltar aqui para a questão. Mark the alternative that cannot replace the word to. Veja bem, qual que eu não posso usar para o word to aqui? Extremely deep, also deep, very deep or so deep. Você já percebeu que aqui no caso a gente não pode utilizar also, porque não significa também profundo. Eu poderia dizer extremely deep, very deep or so deep. Então, pessoal, foi dessa forma que caiu no nosso concurso de EPICAR. Tudo bem? Pessoal, a aula de hoje ela é breve, ela foi direto ao ponto. Detalhe o seguinte, se vocês gostaram, realmente se inscrevam no canal, acione lá as notificações, isso pra gente vai ser muito bom, muito bacana. Se vocês quiserem também, eu tenho 10 aulas que foram baseadas nas questões que mais caíram na EPICAR em termos de gramática e elas estão nesse endereço aqui. É só vocês irem lá e conferir o que nós temos para vocês. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro e abração, pessoal. Até mais.